Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês um problema de construção de triângulo, né? Pra variar, a gente constrói triângulo o tempo todo. Horrores de triângulos. É um triângulo ABC e aí eu te dou 3 informações sobre esse triângulo. Eu dou a altura em relação a um vértice, a mediana em relação ao vértice e o raio de uma circunferência da circunferência circunscrita ao triângulo, obviamente, né? Então, eu fiz aqui um esboço pra gente. Então, tem uma circunferência, se ela é circunscrita, ela vai conter todos os vértices do nosso polígono. Representei a altura em relação a A, então ela vai sair de A e vai formar 90 graus com o lado oposto. Então, aqui determinei AH, né, que é o pé da perpendicular. E eu tenho a mediana também, que é em relação a A, então ela vai partir de A e ela vai até o ponto médio do lado oposto. E aqui eu chamei de AM. E a ideia é pensar como que a gente realiza essa construção, sabendo também que nós temos aqui o raio dessa circunferência. Então, eu tenho aqui a distância entre O até a circunferência, né? O sendo o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita, é R. Então, essa medida eu também tenho. E essas medidas eu já representei aqui. Gente, tem muitos modos de realizar essa construção. Como sempre, eu vou traçar aqui com vocês uma possibilidade, né? Então, um caminho possível para pensar nessa construção. Para pensar sobre isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar para esse triângulo menor, esse triângulo AHAM. Quando eu olho para esse triângulo AHAM, eu sei que ele é um triângulo retângulo, certo? Ele é um triângulo retângulo, esse daqui. Ele é um triângulo retângulo em AH, porque é em AH, nossa, ficou ruim de falar essa frase, né? Enfim, de AH, que nós temos aqui o ângulo de 90 graus. E nesse caso, eu tenho a medida de um cateto, porque eu tenho a medida de AH, e eu tenho a medida de AAM, né? Porque é um cateto e a outra hipotenusa. Então, eu vou iniciar por essa construção. E aí, o que que eu vou fazer, então? Eu vou determinar aqui uma reta qualquer. Perceba que essa reta, se eu colocar o AH aqui, para iniciar minha construção desse triângulo retângulo, essa reta já é reta suporte do lado BC. Então, eu sei aqui que os pontos B e C estarão em algum lugar dessa reta. Vou partir para a construção desse triângulo. Nós já sabemos construir um triângulo retângulo há um tempo, né? Então, vou construir aqui a perpendicular, um traçado para cada um dos lados. Desses 2 traçados, determino o terceiro, então, construindo na mediatriz. Não faço os 2 traçados, porque eu já tenho um ponto aqui, então vou economizar. Perfeito. Tenho aqui. Eu consigo determinar o ponto A, porque eu sei que ele está nessa perpendicular, a uma distância HA deste ponto. Então, vou pegar aqui essa distância, vim aqui, perfeito. Acabei de determinar aqui o ponto A do nosso triângulo. Eu consigo determinar também o AM, porque eu sei aqui a medida da mediana. Inclusive, ó, quando você for pegar as medidas aí, para poder fazer o seu, lembra que a medida da mediana sempre tem que ser maior que a da altura, certo? Porque a altura, ela é sempre a menor distância entre um vértice e um lado. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto AM. Então, gente, eu posso traçar o triângulo aqui, caso você queira visualizar, mas eu não preciso, porque aqui é só uma estratégia para eu ter alguns elementos aí e começar a pensar um pouco, né? Então, eu acabei de utilizar 2 informações, que foi a altura e que foi a mediana. Eu consigo aqui encontrar uma reta que vai conter aqui o nosso ortocentro. Desculpa, o nosso circuncentro. Por quê? Gente, o circuncentro, que é o ponto O, ele é a intersecção das mediatrizes, certo? Lembra que a mediatriz, ela é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de 2 vértices, de 2 pontos quaisquer. Isso faz com que ela seja perpendicular por exemplo, ao lado BC, e que ela contenha o ponto médio. Então, eu sei que necessariamente o ponto O, ele vai pertencer a MDTZ de BC. Certo? Só que eu não tenho B e C, então eu não consigo construir a mediatriz deles. Mas eu sei também que o ponto O, ele vai pertencer a uma reta, vou chamar essa reta de T,
sendo T perpendicular a, por exemplo, BC, a reta BC, por AM. O que eu quero dizer com isso? Ó, se A é o ponto médio de BC, se AM, né, é o ponto médio de BC, necessariamente o ponto AM vai pertencer à mediatriz de BC, certo? Porque a mediatriz contém o ponto médio de um segmento. Eu sei que o ponto O, ele vai pertencer à mediatriz de BC, porque ele é o circuncentro. E eu sei que a mediatriz, ela é sempre perpendicular, exatamente no ponto médio. Então, aqui, se eu construir uma perpendicular a essa reta pelo ponto AM, eu sei que em algum lugar dessa reta eu vou ter aí o nosso ponto O. Então, eu vou construir essa perpendicular. Então, perceba que eu não te falei ainda exatamente como a gente vai encontrar esse ponto, mas eu já te dei aqui algumas informações, né? Então, tenho aqui essa perpendicular. E aí, eu sei que o nosso ponto O, que é o nosso circuncentro, vai pertencer a essa perpendicular. Inclusive, essa reta aqui, ela é a mediatriz de BC. Ela é a mediatriz de BC. Eu vou até chamar ela de reta T, né? Que eu chamei aqui, reta T. Tudo bem? Gente, e agora, hein? Me diz aí como que a gente pode encontrar o ponto O. Pensou? Eu tenho uma outra informação aqui. Eu sei que o ponto O, além dele pertencer a essa reta, eu sei a distância dele até o ponto A. Então, a circunferência de centro em A e raio R, eu sei que o nosso ponto O vai pertencer aqui. Por quê? O A, ele pertence à circunferência circunscrita e O é o circuncentro. E eu tenho esse raio. Então, se eu construir aqui uma circunferência de centro em A e determinar a intersecção com essa reta, necessariamente aqui eu encontro o nosso ortocentro. Esse daqui é o ponto O. Então, eu já tenho o A, eu já tenho desculpa, tô falando toda hora ortocentro, né? Porque eu chamei de O. Circuncentro, né? Lembra aí que o ortocentro é a intersecção das alturas. Então, determinei aqui o circuncentro. Eu sei que os nossos pontos B e C, eles estão nessa reta e que eles também estarão em uma circunferência de centro em O e com esse raio. Então, se eu fizer aqui o esquema de pegar essa mesma distância, determinar aqui, ó, intersecção com essa reta, eu encontro o nosso ponto B e o nosso ponto C. Inclusive, é meio contra-intuitivo, né? Quando você faz isso, aí você percebe que o seu ponto B, ele ficou aqui à direita da sua altura. Não tem problema. Esse triângulo, inclusive, de acordo com as minhas medidas, ele vai ser um triângulo aí que vai ser um triângulo obtusângulo. Então, uma das alturas aí, na verdade, duas das alturas, estarão aí na região externa do triângulo, inclusive o nosso circuncentro. Também está na região externa. Não necessariamente isso precisa acontecer sempre. Por exemplo, quando eu resolvi esse exercício há um mês atrás, o meu triângulo ficou com essa carinha, né? Ele ficou um pouquinho diferente, tá vendo? Diferente desse daqui. Então, é isso. Dependendo das medidas que você colocar aqui, nós teremos aí uma formação de triângulos diferentes. Gente, o que vocês acharam? Eu, particularmente, gostei bastante desse exercício. Eu acho que é um exercício muito interessante. É um exercício aí que a gente precisa resolver essa construção maior desse triângulo ABC, mas eu passo por uma análise aqui, né? De um triângulo menor, que é um triângulo retângulo, construo esse triângulo, uso informações interessantes da nossa mediatriz, junto com o ponto médio, depois também retomo essa construção da circunferência circunscrita. Então, é um exercício aí que eu acho bastante rico. Espero que você tenha conseguido. Se não, não tem problema. Pausa, volta, tenta de novo. Vai elaborando aí, que as coisas precisam de um tempo também para serem elaboradas. Beleza? Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?